Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que a gente mais acompanha na trajetória desse programa. Eu estou falando da construção e do lançamento do satélite Amazônia 1, primeiro satélite de sensoriamento remoto genuinamente nacional e que estava prestes a ser lançado agora em setembro. Devido à pandemia de coronavírus, o cronograma de lançamento terá de ser alterado. Veja na entrevista com o gerente do projeto, Adenilson Silva. Para a gente assegurar que o lançamento vai ocorrer exatamente em setembro, como nós tínhamos planejado, hoje é uma pergunta muito difícil de se ter uma resposta que tenha como que se diz, uma precisão que nos dê segurança que ocorra. Porque nós podemos garantir que o satélite fique pronto. A gente faça um esquema de trabalho obedecendo todas as determinações aí de legislação, que a gente sabe que tem decretos estaduais, tem legislação municipal, tem legislação federal, e elas precisam ser obedecidas para que a gente continue trabalhando, né? Então, mesmo que num esforço grande que a gente faça, a gente corre o risco de ficar com o satélite pronto, não conseguir levar o satélite para lá, porque para que ele seja lançado em setembro, ele precisaria ir em julho, né? Então, nós estamos falando de pouco mais de 60 dias, um prazo muito curto, dado o cenário que a gente está vendo dessa pandemia. A gente tem a operação de logística que precisa ser feita para que nós consigamos colocar não somente o satélite, mas também todos os equipamentos de teste, equipamentos reservas na Baía da Índia, né? Só para dar uma ideia, é em torno de mais ou menos 23 toneladas de equipamentos que precisam ser levados para lá. E para isso a gente precisa que tenhamos países com fronteira aberta. Nós precisamos de estabelecer toda o local, né, aonde que esse avião vai fazer escala. Temos que ter garantias de que tu não pouse e depois não possa decolar, porque a gente vai estar com um satélite que é um bem extremamente sensível, né? A gente tem também a questão do próprio veículo lançador, tá? Porque assim como nós estamos aqui testando e fazendo a integração do satélite, o veículo lançador está trabalhando em paralelo, né? A gente sabe que a Índia já está em lockdown, né? Que é não é uma restrição como nós estamos aqui, é algo bem mais complexo. A gente tem também o parceiro americano, que é o responsável por fazer todo o gerenciamento de interface para que o lançamento ocorra, porque, como eu já coloquei algumas vezes, o lançamento do Amazônia é um lançamento compartilhado, né? O Amazônia é a carga principal, mas tem 8 pequenos outros satélites que vão junto e tem vários equipamentos dispositivos de interface, né? Aquele que o dispositivo, por exemplo, de separação entre o lançador e o satélite Amazônia 1, ele foi fabricado nos Estados Unidos, tá? Então, a gente depende também de atividades que ocorrem, que estão sendo executadas nos Estados Unidos, mais especificamente em Seattle, né, que infelizmente é um dos focos de coronavírus nos Estados Unidos. E um último ponto que precisa ser considerado também é a questão de pessoal, nossos servidores, que a gente precisa levar para a Índia para fazer a parte de campanha de lançamento,
que está estimada em mais ou menos 2 meses, né, 60 dias, a gente tem que fazer toda uma avaliação das condições de saúde sanitárias que estão na Índia. A gente precisa que a parte dos Estados Unidos também fique pronta, tá? E precisamos ter condições ideais para que nós consigamos levar e colocar o pessoal do INPE, né, o pessoal do Brasil, em segurança na Índia. Então, depois de todo esse preâmbulo, né, eu quis dar uma visão global, eu diria o seguinte: a gente tem altíssimo risco, sim, de não conseguir lançar em setembro devido a esses fatores, onde o único que a gente tem controle realmente é a parte de integração e teste do satélite. Todos os outros que eu acabei comentando, eles são, na nossa avaliação aqui, e eu acho que não tem outra forma de ser feito, eles são elementos externos, que a gente não tem nenhum controle sobre ele. E o máximo que a gente tem que fazer, e é o que está sendo feito, a gente tem feito um acompanhamento, um planejamento semanal, avaliando todas as condições, seja de Brasil, de Índia, Estados Unidos e de possíveis rotas que esse avião vai fazer para que a gente consiga ir ajustando as nossas atividades. Tá? Então, em linhas gerais, o lançamento hoje, ele seria teoricamente possível, mas com altíssimo risco, e não é surpresa nenhuma nos próximos dias a gente ter que, por algum desses motivos que eu coloquei, termos que fazer um novo agendamento. Nós estávamos rigorosamente em dia com todos os planos, tínhamos previsto uma simulação de carga e descarga agora para o mês de maio, né, mais ou menos em 15 de maio, onde o container do satélite ia ser colocado num caminhão, no mesmo caminhão que vai transportar o satélite, sair do LIT, fazer aquela trajetória, né, para o pessoal de São José ali da Faria Lima, chegar até no aeroporto, fazer a descarga e retornar, para que a gente garanta tanto a rapidez quanto a segurança dessas operações. E agora a gente está praticamente inviável de fazer esse tipo de operação dentro de 15 dias. Né? Então, todas essas coisas fazem parte daquilo que eu coloquei, que é do nosso planejamento semanal, verificando o que pode ser feito e o que a gente precisa readequar. Tá? Certo. Bom, eu estou compartilhando aqui contigo na tela, neste momento, o teste do painel solar. Boa tarde, nós estamos aqui no Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT. Nós acabamos de fazer o teste de separação do satélite Amazônia. O teste de separação é um teste que a gente verifica e valida o dispositivo de separação que vai acoplado ao foguete e ao satélite, e na hora, antes de ele entrar em órbita, esse dispositivo tem que se separar. Né? Acabamos de fazer isso lá. Enquanto isso, nós estamos aqui com outras atividades em paralelo, que é em preparativo para a integração dos painéis solares no satélite Amazônia. É a primeira asa, o primeiro painel. Eles estão fazendo umas verificações elétricas, estão fazendo pontos de aterramento, melhorando isso e fazendo uma verificação que estava armazenada por alguns dias. Né? Assim que a gente terminar lá as atividades, a gente começa a integrar o painel, esse painel, aí depois tira o outro painel do container e vai fazer a mesma coisa aqui, vai abrir, nós vamos checar toda a integridade dele e integrar ele ao satélite. Com os dois painéis integrados, a gente pode ir para os testes dinâmicos que envolvem vibração e acústico. Isso aqui é uma pasta de prata que aumenta o contato elétrico desses terminais com
vamos dizer aqui, o painel, né? Esse painel é uma folha de carbono em cima de um honeycomb de alumínio. Então, como a gente não quer nada isolado, quando fica isolado, você cria cargas, né? Então, é importante que todas as partes metálicas estejam aterradas. A aterrada é conectada eletricamente. Esse teste, o satélite foi aprovado. O sistema de produção de energia pelo painel solar estava funcionando. Na verdade, foi colocado aí, foi mostrado no vídeo duas coisas, né, que estavam ocorrendo em paralelo. O teste que foi feito é aquele de separação, que quando cai aquele anel, né, a peça cilíndrica que cai no chão. Aquele teste, ele visa simular exatamente as interfaces e os comandos que o veículo lançador vai enviar para liberar o Amazônia no espaço, quando ele tiver a 752 km de altura e mais ou menos 7,5 km por segundo. Aí vai ser mandado esse comando. E, em paralelo, o que estava sendo feito com o painel solar é o seguinte: o painel solar ele é guardado dentro de containers fechados. Tá? Então, antes da gente fazer a montagem dele no satélite, ele foi aberto num dispositivo que simula gravidade zero, né? Porque o painel é um mecanismo realmente muito sofisticado, que tem que tomar certo cuidado para manuseá-lo. Ele foi inspecionado do ponto de vista visual, foram feitos testes elétricos, medidas elétricas, tá? E, a partir daí, é que essa AJA foi montada no satélite. Então, para nós, a parte do painel solar, ela foi como se fosse uma inspeção e verificação. Ela não foi o teste. O teste foi o teste de separação. E aquela AJA que apareceu no vídeo lá, aberta, ela já está fechada e montada no satélite já. Tá? Então, ela foi feita posteriormente disso. Vocês têm um prazo, assim, até tal dia a gente deve dar uma resposta sobre quando vamos tentar de novo, se vamos tentar, como é que vai fazer? Sim, na verdade, a gente também, nós temos que fazer alguns testes aqui no Brasil também, que é o teste que o Guilherme, né, que é o responsável por AIT, comentou naquele vídeo, que é o teste de vibração, acústico e termovácuo. Então, esses testes, eles também precisam ser feitos, que a gente não terminou ainda. O problema maior para realizar esses testes é que requer um número muito grande de pessoas trabalhando em conjunto, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem agora, é fazer com que as atividades andem com um número menor de pessoas para obedecer todas as recomendações, vamos colocar dessa forma, ditas e sejam por governos federais, estaduais e municipais. Então, nós temos ainda que alguns testes. Mas mas isto é aquilo que eu disse, é algo que a gente tem um pouco mais de controle. O problema maior é a parte externa, que é toda essa logística e até a segurança da Índia. Então, respondendo agora especificamente a pergunta, né, que você fez. Sim, até porque, como é uma missão que tem outros passageiros, todo mundo tem que saber como que está a cadência, como que está o andamento dessas atividades. Então, a primeira coisa, o nosso primeiro marco agora é dizer: setembro ainda está garantido ou não dá mais? Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, depois, baseado no andamento dessas atividades que a gente tem que executar com um número menor de pessoas, estipular, por exemplo, se caso não seja mais possível setembro, quando que seria essa janela? Então, eu diria que no prazo aí de, no máximo, 1 ou 2 semanas, a gente tem que definir se ainda vamos manter setembro ou temos que buscar
um novo planejamento, uma nova data. Tá? Então, tem prazo, sim. Legal. E uma vez, vamos dizer, setembro não dá, né? Decide-se que setembro não vai ser possível. Dá para pensar alguma coisa ainda esse ano? A janela, por conta da necessidade da órbita do satélite, ela teria que esperar até setembro do outro ano para ser lançado? Como é que funciona isso? Não. Neste ponto, a maior dificuldade realmente não está relacionada com a parte orbital do satélite, porque a janela de lançamento ela ocorre todo dia, mais ou menos uns 40 minutos por dia, que ela depende da latitude, da onde está abaixo. Então, todo dia você tem uma janela de mais ou menos 40 minutos que poderia ser lançada. A maior dificuldade, realmente, para se definir, caso setembro seja inviável, é a gente estipular uma nova data trabalhando num cenário com tantos elementos externos e elementos com incerteza. Tá? Essa é a dificuldade. Como eu disse, não basta ter o satélite pronto. Eu tenho que quando a gente está em condição normal, é aquilo que eu brinco, né? Eu faço algumas brincadeiras às vezes, que realmente o Amazônia é um desafio enorme, porque quando nós estávamos, eu diria, praticamente em voo cruzeiro, né? Com todo o sistema funcionando, tudo andando conforme nós tínhamos planejado, temos que enfrentar um último desafio, que é essa pandemia mundial aí, que coloca elementos que não são de engenharia, né? Porque engenharia a gente sabe e resolve muito bem, são elementos que realmente é muito difícil de fazer a previsão. Denilson, uma pergunta para você. Existe a possibilidade do Amazônia não ser lançado? Não, na minha visão, jamais isso não existe. Está superado isso? Não, com certeza. Isso a gente tem lançador contratado, nós temos o serviço de logística contratado. Tá? Claro que é a visão que eu tenho. Não sei se a razão da sua pergunta, se existe alguma informação. Não tem informação nenhuma. É só a curiosidade do nosso telespectador e a minha. Caso não seja possível lançar, não, é melhor não. Isso não aconteceria. Não. Eu diria que não existe elemento nenhum, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento, que justifique abortar uma missão num estágio que está o Amazônia e com o planejamento e com tudo pronto. Nós estávamos a menos de 5 meses de um lançamento. Entendeu? Nós estávamos a menos de 5 meses. Esse é o que realmente me dá muita angústia, porque nós estávamos muito perto. Muito perto. E só agora... para que o telespectador de casa saiba, vocês começaram a desenvolver a PMM, que abriga o Amazônia, quando? O módulo de serviço, né, que é a PMM, ela foi começada no início de 2002, 2003, por aí. 2002, 2003. E o satélite, propriamente dito, começou a ser desenvolvido quando? O Amazônia 1 ele começou a partir de 2008, foi quando definiu como se diz, a carga útil, né, do satélite. 12 anos de trabalho, e agora deu uma pandemia bem no momento final de fazer o lançamento. Exato. O que é interessante deixar claro também, né, porque quando a gente fala em prazos e não dá muito elemento, pode parecer, nossa, mas por que levou tanto tempo? É que é o seguinte, primeiro, é um desenvolvimento 100% nacional e o foco, como eu sempre já coloquei, foi ter o máximo de participação da indústria brasileira, produzindo os equipamentos, produzindo o subsistema e o INPE, né, por o seu lado também, fazendo toda a solução de sistema e isso realmente leva tempo para se fazer um satélite desse tipo.
Uma última informação. A gente viu ali nas imagens, né? Março, abril, o pessoal trabalhando no INPE no desenvolvimento do satélite dentro do LIT, o Laboratório de Integração e Testes. Né? Para que o telespectador em casa saiba por que as pessoas podem trabalhar ali dentro, até uma questão da filtragem do ar, e quais foram as providências que vocês adotaram para tentar minimizar os riscos ali no encontro dos funcionários, ao chegar, ao sair? Sim, então, essas imagens que foram mostradas, elas foram feitas antes, como eu disse, lá no início de março, seguramente antes da segunda semana de março. Né? Agora, primeiro, que as atividades foram reduzidas ao limite extremo, não tem mais tantas pessoas lá dentro, todos utilizam máscaras e têm condições como é que se diz, de segurança do ponto de vista de saúde estão sendo tomadas, e as atividades que estão sendo feitas são aquelas para deixar o satélite em segurança, porque a gente não pode simplesmente deixá-lo lá desligado e daqui 2 meses eu volto e vou ligar de novo. Não é assim. A gente tem bateria, a gente tem equipamento, tem coisas que tem todo um plano que está sendo executado, que a gente chama que é de colocar o satélite em modo passivo, né? Que ou seja, que não degrade as condições deles, e quando a gente retomar as atividades com toda digamos, toda a força de trabalho, ele esteja nas mesmas condições que nós deixamos. Tá? Então, basicamente, o que foi feito nesse período de restrição mais severa foi cuidar da segurança do satélite, e foram feitas algumas atividades também em que se requeria no máximo 2 ou 3 pessoas dentro de um ambiente tomando os cuidados que são necessários. Por incrível que pareça, essa não foi a primeira vez que um lançamento de um satélite brasileiro é atrapalhado por uma pandemia iniciada na China. Entre 2002 e 2003, o lançamento do satélite Sibers 2 teve problemas também por conta de uma pandemia na época de SARS. Veja no depoimento do ex-diretor do INPE, Leonel Perondi. Sibers 2 nós tivemos vários acontecimentos ao longo digamos assim, da campanha, né? Que a partir do momento que o satélite sai aqui do Brasil e vai para a China, nós tivemos assim, vários acontecimentos que acabaram determinando o adiamento do satélite em 1 ano. Nós tivemos, primeiramente, um problema do incêndio que ocorreu. Quer dizer, o satélite saiu no final de mais ou menos 1 ano antes do lançamento, ele foi transportado para a China, e isso era setembro, outubro, talvez, de 2001. E na China ocorreu, no início de 2002, ocorreu um incêndio numa instalação próxima ao hall de integração, e acabou tendo contaminação do hall de integração devido a esse incêndio. Né? Então nós tivemos um trabalho enorme de limpeza do satélite e de garantir, né, que não havia, que a contaminação que ocorreu, ela remover a contaminação e garantir que o satélite atendia todos os requisitos para voo. Né? Então isso determinou uma operação já bastante assim, elaborada, né, das equipes chinesas e brasileiras, né, com relação ao Sibers 2. Depois, isso por volta aí no primeiro trimestre de 2002, né, nós tínhamos uma equipe que estava na China também, né, trabalhando nas fases final, já nos preparativos para levar o satélite depois para a base. E nós tivemos uma ocorrência da epidemia de SARS na China, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, que ocorreu naquela época. Mas o importante era que o lado chinês, né, eles eram muito, assim, eles tinham uma posição de não parar nada, né, porque, claro, se você tem uma epidemia, né, que é bastante agressiva, os números são bastante assustadores. Né? A China é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se você parar tudo, você vai ter um caos num país como esse. Então, o governo chinês, num dado momento, ele emitiu, digamos, uma diretiva, né, para todos os seus órgãos, que nada poderia parar. Né? Claro que você teria que conter
a propagação, a contaminação. E então nós escrevemos as nossas contrapartes à época e eles tinham que seguir a orientação do governo chinês, à época que nada pararia. Então o programa também, né, não parou. Não deveria parar, né, em princípio, né? Mas no final, né, nós mantivemos uma equipe mínima lá, com 3 pessoas. Né? Todas as pessoas que manifestaram interesse de voltar, a vontade de voltar ao Brasil, elas foram trazidas ao Brasil. Mas o resultado disso foi que, contrariamente ao que ocorreu com várias organizações internacionais, inclusive, mesmo diplomáticas, que fecharam as suas... Fugiram da epidemia? As suas instalações em Beijing, né, porque era o foco da epidemia, de fato. O Brasil, né, através do Programa Ensino Brasileiro, manteve o seu escritório, né, então o programa não parou, né, em nenhum momento. Isso foi muito reconhecido pelas autoridades chinesas, né, a ponto de, posteriormente, o presidente chinês, na visita que fez ao Brasil, Hu Jintao, o presidente Hu Jintao, na visita que fez ao Brasil em 2004, veio ao INPE, né, com toda a sua comitiva, né, para uma visita aqui de mais de 1 hora, eu diria assim. A visita, ele percorreu as instalações do Laboratório de Integração e Testes, percorreu o campus do INPE, depois ainda plantou uma árvore aqui, como demonstração, né, do agradecimento pelo povo chinês, pelo fato de que o programa manteve as suas atividades num momento difícil da vida chinesa. Né? A entrevista com Leonel Perondi foi exibida no nosso programa de número 34, que está disponível no nosso canal do YouTube. E veja no próximo bloco. O telescópio Hubble faz 30 anos de bons serviços prestados à ciência. E em meio à pandemia de coronavírus, o governo federal quer desalojar até 800 famílias ao redor da base de lançamento de Alcântara. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo agora informações sobre o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em meio à pandemia de coronavírus, o governo federal editou medida que permite desalojar até 800 famílias em mais de 20 comunidades quilombola na região de Alcântara. Acompanhe. O presidente da República, ao invés de se preocupar com a pandemia do coronavírus, com tudo que isso representa no setor de saúde, as dificuldades que a população está enfrentando, o pagamento daquilo que nós já aprovamos, que é esse auxílio emergencial de R$600, ao invés dele se preocupar com isso, ele está se preocupando em fazer mais maldades contra o povo. Eu quero aqui registrar que o governo federal baixou uma resolução planejando a expulsão das comunidades quilombolas em Alcântara. Aquilo que nós alertamos no nosso voto, quando da votação do acordo de salvaguardas, hoje está se confirmando com essa decisão do governo federal. Então, é preciso que o presidente da República coloque a mão na consciência, tome juízo, respeite o povo, procure fazer aquilo que é sua obrigação, ao invés de ficar perseguindo os mais pobres, sobretudo aqueles que mais precisam. A comunidade quilombola da cidade de Alcântara, no Maranhão, está pedindo socorro. Que o governo federal aproveita a situação de epidemia e aproveita que a imprensa inteira está debruçada sobre o tema do coronavírus para poder fazer passar essa medida genocida. E o Trump quer fazer isso exatamente agora. Isso atinge diretamente 800 famílias e 30 comunidades que vivem em seus territórios na cidade de Alcântara, no Maranhão, desde o século XVII. É preciso manifestar nosso repúdio a essa atitude bárbara e injusta. O bom governo trabalha para o seu povo, nunca contra ele. O povo preto no Brasil merece respeito. Essa ameaça que iniciou agora não é só apenas a sua liberdade enquanto direito habitacional, mas a sua identidade, a sua história estão em perigo.
a maior concentração de territórios quilombolas é ali no Maranhão. Essa região de Alcântara é muito simbólica, é uma luta que representa muitas lutas. Então é responsabilidade mesmo de todo mundo saber o que está acontecendo e fazer o que tiver ao seu alcance fazer. E esse vídeo também é para dizer a vocês, quilombolas de Alcântara, que vocês não estão sozinhos, que a luta de vocês é a nossa luta. Consideramos a medida arbitrária e totalmente ilegal, uma vez que ela afronta diversos dispositivos legais de proteção dessas comunidades remanescentes quilombolas, bem como tratados e convenções internacionais referidos aos direitos destas comunidades. Denunciamos ao povo brasileiro que o governo Bolsonaro, submissa aos interesses do governo dos Estados Unidos, além de entregar nossa base de lançamentos, à medida que inviabiliza o desenvolvimento de nosso conhecimento e tecnologia aeroespacial, também entrega de bandeja o povo quilombola, que vive em seus territórios há centenas de anos. Exigimos a um só tempo a soberania do povo quilombola sobre suas terras e a soberania do povo brasileiro sobre a base de Alcântara. Por fim, não admitimos quaisquer possibilidades de deslocamentos. E reafirmamos nossa irrestrita e ampla defesa das comunidades quilombolas de Alcântara no direito de permanecer no seu território tradicional, na sua inteireza e plenitude. Acionaremos todos os meios e medidas possíveis para resguardá-las. Lembrem-se. Os governos passam. Eles passam. Mas o povo fica. O povo fica. O povo fica. O povo fica. E será soberano sobre o seu destino. Portanto, governo brasileiro, respeite a comunidade quilombola e os territórios da cidade de Alcântara, no Maranhão. Vamos falar agora um pouco de ciência espacial. O telescópio Hubble completou no último dia 24 de abril 30 anos de bons serviços prestados à ciência mundial. A NASA fez uma homenagem ao equipamento, exibindo imagens inéditas que você acompanha agora. O telescópio espacial Hubble nos deu uma imagem incrível para seu aniversário de 30 anos. Esta imagem revela um lindo viveiro para nossas estrelas, em uma galáxia satélite próxima à nossa Via Láctea. As estrelas brilhantes recém-formadas no meio desta imagem são pelo menos 10 vezes mais massivas que o nosso Sol. A radiação poderosa dessas estrelas está causando o gás circundante brilhar em cores impressionantes. O azul indica gás oxigênio, aquecido a quase 20 mil graus Fahrenheit. O vermelho indica a presença de nitrogênio e hidrogênio. Essas estrelas enormes também estão dirigindo ventos poderosos de partículas carregadas que estão esculpindo as estruturas de bolhas e cristas que podemos ver através da nebulosa. A nebulosa azul na parte inferior esquerda da imagem é realmente um material ejetado de uma única estrela enorme no centro. Essa estrela é 200 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Toda essa região mostra quão dinâmico é o nosso universo, com estrelas continuando a se formar e a afetar o ambiente. E é a visão requentada do Hubble de sua órbita acima da atmosfera da Terra, que nos permite ter uma visão clara desse tipo incrível de beleza e atividade. O telescópio espacial Hubble mudou a maneira como pensamos no espaço e nosso lugar no universo. O Hubble refinou nossa compreensão da era do universo e sua taxa de expansão. E através de seus campos profundos, espiou bilhões de anos-luz para revelar galáxias antigas e adolescentes. Podemos comparar com nossa própria Via Láctea e nos mostrou os efeitos reveladores de energia escura misteriosa e matéria escura, e nos deu um lugar na primeira fila para essas belas nuvens interestelares e nebulosas, onde novas estrelas e seus discos circundantes de poeiras e planetas continuem a se formar.
O Hubble está em excelente estado de saúde técnica e espera-se que continue sua exploração no universo. A missão final de manutenção em 2009 foi extremamente bem sucedida, de modo que ainda hoje o Hubble é o mais poderoso cientificamente. Você pode descobrir mais sobre o telescópio espacial Hubble no site nasa.gov/Hubble e nas mídias sociais @NASA-Hubble. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas veja a seguir. 8 meses após a traumática saída de Ricardo Galvão, INPE tem edital aberto para a sucessão na diretoria. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, trazendo agora informações sobre o processo sucessório no INPE. 8 meses após a saída de Ricardo Galvão, a instituição abriu o edital para chamamento de interessados em ser o novo diretor efetivo da unidade. Desde a saída de Ricardo Galvão, o INPE tem sido chefiado pelo interino Ricardo Policarpo Damião. De fato, foi uma certa demora, né? Ficamos na expectativa durante muitos meses aí, desde aquela retirada abrupta do diretor do INPE, do então Ricardo Galvão, pelo presidente Bolsonaro, daquela forma, e aquilo causou um trauma na instituição muito grande. E, desde então, o Conselho Técnico Científico do INPE, que é a quem cabe cuidar do processo sucessório na instituição quando coisas desse tipo acontecem, ou seja, quando sai um diretor, seja por exoneração, seja porque terminou o mandato dele, o CTC, então, provocou o Ministério da Ciência e Tecnologia no sentido de que fosse instaurado o comitê de busca para a formação da lista tríplice, para, então, o ministro de Estado escolher um dentre os 3 nomes apresentados na lista tríplice. Então, esse procedimento foi feito desde lá de trás, logo depois da saída do Galvão, e ficamos por meses aguardando a divulgação pelo Ministério do Comitê de Busca. Esse Comitê de Busca finalmente foi publicado relativamente há pouco tempo e, num primeiro momento, nos chamou a atenção porque o Conselho Técnico Científico, o CTC, também já havia solicitado que, repetindo o que já havia acontecido em outros comitês de busca no passado no INPE, que fosse colocado dentre os membros do comitê de busca ao menos um servidor da instituição, um servidor do INPE, para acompanhar o processo. Isso, nós fizemos essa solicitação formal ao Ministério, mas fomos ignorados. Quando saiu a composição do comitê de busca, estava lá, então, previsto algumas autoridades ligadas à área da ciência e tecnologia, mas não havia essa presença de um servidor do INPE sequer para acompanhar o processo, muito menos como membro efetivo do comitê de busca. Então, isso foi um primeiro aspecto que nós consideramos, que foi ruim, né? E no outro aspecto agora é saber como anda realmente o trabalho desse comitê de busca. Particularmente, eu não tenho notícia de que se já foi divulgada uma agenda do comitê de busca, para prazos de inscrição, e se haverá ou não a participação da apresentação pública das propostas para a participação da comunidade neste processo de formação da lista tríplice. Agora, concomitantemente ao comitê de busca pelo nome do novo diretor, nós tivemos também a abertura de um processo de seleção para o Comitê Técnico Científico. E aí não são listas tríplices, são listas sextuplas, com 6 nomes e também com a decisão ao ministro de Ciência e Tecnologia, no caso, nesse momento, o astronauta Marcos Pontes. Está de acordo com aquilo que foi feito nos últimos anos? Isso é regimental, faz parte do regimento interno do CTC, e, de fato, também, nós já estávamos com os nossos mandatos expirados, que é um mandato de 2 anos, quem é membro eleito
porque, só para lembrar aqui aos nossos telespectadores, ouvintes, o CTC do INPE é um órgão consultivo da direção do Instituto. Então, portanto, de cara, ele já não é um órgão deliberativo, como são, por exemplo, os conselhos universitários das universidades federais. Nas universidades federais, que são autarquias do governo federal, e não órgão da administração direta, como é o INPE, nas autarquias, os conselhos são deliberativos e estão acima, por exemplo, do reitor. Então, acima do reitor da universidade tem um conselho universitário. Ele também é formado parte por membros eleitos, parte por pessoas indicadas pelos departamentos das faculdades. Forma-se um conselho que é deliberativo, ele está acima da autoridade do reitor da instituição. No CTC do INPE, não. Como órgão da administração direta, não está prevista a figura de um conselho superior deliberativo. Ele é apenas consultivo. E este conselho, no caso do INPE, ele é formado por 12 pessoas, sendo metade membros eleitos, a outra metade membros indicados, geralmente membros externos ao INPE, indicados pelo diretor, a outra metade membros internos, que são eleitos, que somos nós, por exemplo, e mais o diretor do INPE, que conforma, então, 13 pessoas nesse conselho. Então, isso tem sido seguido porque é regimental, né? Mas uma das dificuldades que nós temos no CTC é justamente essa. Ao longo dos anos, nós vimos percebendo uma perda significativa do interesse da própria comunidade do INPE em disputar o CTC, justamente pelo fato de que, como ele não é deliberativo, é apenas consultivo, e como, apesar do regimento interno prever que o CTC seja convocado ao menos a cada 2 meses pelo diretor para discutir os grandes temas da instituição, na prática o que nós temos visto nos últimos anos é que varia, dependendo da situação, da conjuntura, dos interesses do diretor de plantão. Há diretores que chamam mais a miúde as reuniões do CTC, e nós já tivemos, num passado recente, pessoas que eram eleitas para compor o CTC, o mandato se transcorria ao longo dos 2 anos, expirava o mandato sem a pessoa nunca ter participado de uma única reunião, ou seja, passava-se até 2 anos sem ter uma reunião do CTC. Então, o que é algo muito ruim. E isso tem contribuído para que, ano a ano, o interesse pela comunidade em participar do CTC venha diminuindo. Um exemplo disso está no fato de que o edital que você se referiu já ter sido prorrogado. Certamente porque, assim como aconteceu em eleições passadas, encerrado o prazo, não tinha candidatos suficientes, ainda mais para compor uma lista sêxtupla como essa. Né? Tem que ter bastante gente para conseguir fazer 2 listas sêxtuplas, 12 pessoas indicadas. Bom, o edital para a seleção do novo diretor do INPE foi publicado no dia 14/4, na seção 3, páginas 7 e 8 do Diário Oficial da União, e os candidatos têm até o dia 31 de maio para encaminhar os documentos ao endereço citado lá no edital. Os documentos exigidos para a candidatura incluem uma carta com a solicitação da inscrição, acompanhada de um memorial explicitando a capacitação do candidato, que deve ser, obviamente, relativa aos requisitos básicos, um currículo Lattes atualizado, incluindo a produção científica do candidato, e um texto de até 5 páginas descrevendo a visão de futuro que o candidato tenha para o INPE e o seu plano de gestão, que deve ser alinhado à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovada para 2016-2022. Além da avaliação dos documentos solicitados, o processo seletivo inclui também a apresentação pública do plano de gestão e entrevista privada do interessado pelo comitê de busca. O comitê vai selecionar e encaminhar 3 nomes ao ministro de Ciência e Tecnologia para que ele determine quem vai ser o escolhido. Bom, pelo menos aqui na publicação, Gino, está dizendo que vai ter uma apresentação pública, imagino eu, em algum auditório
ali do INPE, mas depois tem a entrevista, né, petit comité, só o candidato e o diretor, e o encaminhamento de 3 nomes ao ministro. 2 perguntas. O atual diretor interino, Darton Policarpo, é visto pelos funcionários como candidato ao cargo? Segunda pergunta. Vocês acreditam na lisura do processo? Vocês acreditam que o Ministério esteja disposto a ouvir indicações de pessoas competentes, ou já há um escolhido e esse processo é meramente um processo proforme para cumprir a legislação? Exato. De fato, essa formação, né, a montagem do comitê de busca para a formação de lista tríplice, para a escolha do novo diretor efetivo do INPE, também cumpre uma determinação regimental, né? O regimento interno do INPE prevê exatamente este procedimento aí ao longo dos últimos anos. Isso vem valendo. Novamente aqui, cabe, eu acho, informar um pouco o que significa os chamados comitês de busca como processo para a escolha de dirigentes de órgãos públicos, institutos de pesquisa, universidades e tudo mais. Durante algum tempo no passado, principalmente nas universidades, isso não valia tanto para órgãos da administração direta como o INPE, o que se tinha e que ainda se tem é a eleição direta para a escolha dos seus dirigentes, né? Geralmente são eleições paritárias, no sentido de que, no caso da universidade, por exemplo, você dá o mesmo peso para a votação tanto dos professores quanto do corpo técnico administrativo, como dos estudantes, e você forma, então, dá o mesmo poder de voto para essas 3 categorias, segmentos da universidade, e você, então, faz uma eleição direta para a escolha de reitores. Isso, inclusive, tem mudado recentemente, neste governo do Bolsonaro, onde ele já baixou aí portarias, decretos, mudando esse peso, essa paridade na votação entre os 3 segmentos, dando muito mais peso para professor, por exemplo, em detrimento dos outros 2 segmentos, técnico administrativo e estudantes. Já, portanto, desvirtuando completamente o que tem por trás do que seria a ideia, a concepção democrática de uma escolha dos dirigentes daquelas instituições. No caso do INPE, sempre houve um anseio da comunidade, da grande maioria da comunidade, no sentido de que fosse algo minimamente semelhante que acontecesse também nos institutos de pesquisa, que houvesse, se não uma votação no estilo que é feito nas universidades, pelo menos uma consulta à comunidade, de maneira que você, mesmo tendo uma lista tríplice, como acontece também nas universidades, mas você tendo pelo menos ali explicitamente indicado quem dentre aqueles a comunidade teria uma certa preferência. E aí o presidente, no caso, poderia escolher dentre qualquer nome, mas ele teria que assumir pelo menos o ônus político de escolher alguém que não foi aquele escolhido pela maioria da comunidade. Então esse é um processo muito mais legítimo, ainda que não seja 100% democrático, que seria aquele em que o eleito pela comunidade fosse de fato o que fosse empossado, mas pelo menos você abre um debate com a comunidade, você força para que os candidatos apresentem suas propostas e tentem convencer a comunidade de que sua proposta é melhor, e você tem um debate político que depois, ao fim e ao cabo, gera aquela lista tríplice com a preferência da comunidade. Então, isso seria minimamente o razoável. E que é a ansiedade, o que vem sendo a busca da comunidade nos últimos tempos. Nesse sentido, o processo atual, como ele está, eu concordo com o que você colocou. Na verdade, ele é um processo que vem apenas dar uma mescla de que haveria um processo democrático na instituição, uma vez que o comitê de busca ele é totalmente formado e escolhido a dedo pelo ministro de Estado. Então, ele já escolhe aquelas pessoas que, mesmo sendo pessoas de renome nacional, da área de CIT, mas pessoas que têm minimamente uma afinidade com ele. Ao formar o comitê de busca dessa forma, onde ele já tem um controle sobre isso,
O comitê de busca vai, então, abrir essas regras de apresentação de propostas, vai se reunir, vai formar a lista tríplice, e ele, então, escolhe dentre aqueles 3 nomes, onde provavelmente os 3 nomes já têm ali a sua, minimamente alinhado a ele, uma vez que ele escolheu os membros do comitê de busca, sem prejuízo o que tem acontecido em alguns locais, como o próprio Procurador-Geral da República, foi escolhido fora da lista tríplice. Então, mesmo tendo seguido todo o ritual de ter uma lista tríplice, ainda foi escolhido um outro nome fora dessa lista. Então, a margem de manobra do governo em fazer o que quiser nesse processo é muito grande, a ponto de que, da forma como está, nós não podemos chamar de que esse processo é democrático. De democrático ele não tem nada. Ele é minimamente uma maneira de dar uma mescla de que existe esse processo de seleção semipúblico, uma vez que parte do procedimento é feito alguma entrevista, que agora nós nem sabemos por conta da pandemia, mas mesmo que seja via internet, deve haver alguma entrevista pública e tudo mais, e depois toda uma entrevista interna até se chegar à lista, né? De maneira que, resumindo aí, particularmente, eu não acredito nesse processo de que ele tenha nada de democrático, né? Não só agora, os anteriores também. Sobre a outra parte da sua pergunta, com relação a candidatos, né? Esse tipo de procedimento, pela sua própria natureza, de cara, de pronto, já afasta algumas candidaturas. Muitas pessoas, e nós temos tido contatos com outras pessoas que teriam naturalmente interesse em se candidatar, já teme entrar num processo por, eventualmente, esse processo ser um jogo de cartas marcadas, né? Devido a tudo isso que eu listei anteriormente. Então, de cara, o processo já afasta alguns candidatos. Aqueles que ainda assim querem disputar, reconhecendo este processo como sendo o único que se tem e disputando lá, sabe que tem essas dificuldades, né? O atual diretor, nós não temos nenhuma informação oficial, mas extraoficialmente nós temos conhecimento de que ele tem interesse em ser um dos candidatos e, claro, ele tem legitimidade para tal, né? Ele já é o diretor interino atual e tem, como qualquer outro cidadão, para ser candidato a diretor do INPE não precisa sequer ser servidor público, você pode ser qualquer cidadão aí brasileiro que tem experiência na área de ciência e tecnologia, que tenha as prerrogativas ali, que seja doutor. O único requisito formal, porque todos os outros requisitos, se você olhar no edital, são requisitos subjetivos. Ter reputação ilibada, ser uma pessoa de renome na área de CIT, e tudo isso é subjetivo. O único pré-requisito objetivo é ser portador do título de doutor. E então, cumprindo esse requisito, qualquer um pode ser candidato, e nós temos a expectativa, sim, de que o atual diretor interino, Darton Policarpo Damião, deve ser, sim, um dos candidatos a uma das vagas nessa lista tríplice. Eu sei que essa não é sua área, Gino, mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Qual é o futuro do INPE nas mãos do atual governo? Esse aí é um debate que talvez poderia ser feito com muito mais propriedade, de forma mais aprofundada, justamente num momento como esse, de processo de sucessão na direção do Instituto. Como eu disse, se nós tivéssemos um processo minimamente democrático, digno do nome, onde a gente tivesse, então, muito mais debates, apresentação de candidaturas junto à comunidade e escolha por um processo de votação, certamente um debate como esse estaria na ordem do dia para guiar a comunidade na escolha dos seus candidatos. E isso seria, então, objeto de um amplo debate, né? O futuro do INPE, o que se espera e tudo mais. O que nós temos atualmente é uma perspectiva muito sombria, no sentido de que nós estamos indo aí para o lançamento de 2 satélites que já vinham sendo trabalhados há anos, né?
que é o Cibers, que foi lançado, e agora restando o último, que é o Amazônia 1, que ainda, por conta da pandemia, deve ter algum atraso no cronograma, mas provavelmente sendo lançado ainda este ano. E depois disso, nós já não temos grandes expectativas de novas missões, grandes missões de satélite no Instituto, muito menos em termos de expectativa financeira para dar cobertura a uma missão desse porte, né? Então, isso só para citar a minha área, que é a área de missões de satélite, a área de satélite. O INPE é muito maior do que isso, né? Tem toda a sua parte de observação da Terra, de previsão de clima e tempo e tudo mais. Mas, de uma forma geral, nós temos, né, essa dificuldade em termos de recursos financeiros, em termos de carência com novas contratações de servidor público. Nós temos algumas áreas muito mais críticas do que outras, de maneira que existe um déficit aí estimado de, no mínimo, 300 servidores para o Instituto, no mínimo, podendo ser muito maior, se for considerar aí todas as áreas e tudo mais. E o que nós temos, por outro lado, ainda mais agora aumentada essa restrição por conta de toda a questão da pandemia do coronavírus, nós temos proibição de novos concursos públicos, nós temos um orçamento que agora pode chegar a 500 bilhões de reais de déficit, e que isso aí vai requerer alguns anos, né, para se rever, para se recuperar essas questões. Então, de maneira que, se você somar ao fato de que o Instituto já vinha tendo seus problemas de contratações de servidores e de recursos financeiros, e somado-se a isso a situação econômica atual do país, de uma maneira geral, as expectativas realmente são muito ruins aí para o futuro, infelizmente. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que nos acompanha pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser acompanhar os demais programas produzidos pela rádio do SINDI-CT deve acessar a nossa página no Facebook. Se você quiser falar conosco, enviar alguma sugestão, esclarecer dúvida ou fazer alguma reclamação, pode usar o nosso endereço eletrônico, que também está para você na tela neste momento. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!